Olá a todos. Bom, hoje eu quero falar um pouco sobre o projeto híbrido que estão planejando. Isso está vindo por parte da ciência, tá? Entre aspas, do que o pessoal chama de ciência. A gente vai ver que é um projeto híbrido que o principal objetivo é unir o homem com o macaco e também com o porco. A gente vai acompanhar uma matéria bizarra que está surgindo aí e a gente vai ver que a própria matéria ela nos joga uma verdade nas entrelinhas, né? Ela subliminarmente nos passa uma mensagem, só que poucas pessoas percebem essa mensagem. Subliminarmente você percebe se você folhear a matéria com atenção, certo? E é bizarro e eu queria comentar. Por quê? Porque isso faz parte de uma profanação muito grande que estão querendo fazer contra a raça humana nesse fim dos tempos. Como diz na Bíblia, não há nada de novo debaixo do sol. E como dizia o Messias, como nos dias de Noé será a vinda do Filho do Homem, ou seja, como nos filhos de Noé será também no fim. A mesma coisa que aconteceu no tempo dele tá para acontecer agora e a gente vai ver o quão profundo e horrível é isso. Vamos lá. Bom, então aqui tá uma matéria. Então a matéria diz assim, ó: o polêmico experimento com células humanas cultivadas em embriões de macaco. Células humanas foram cultivadas em um embrião de macaco, né? Então, é do dia 29 de abril, tá? É recente, tá? E diz assim, ó: embriões de macaco contendo células humanas foram feitos em um laboratório. A gente vai ver que essa matéria nos revela uma coisa que muitas pessoas não percebem, então. Mas vamos continuar aqui, ó. A pesquisa, então, feita por uma equipe de pesquisadores de onde? Estados Unidos e da China, né? Interessante. Duas nações interessantes que a gente vai comentar já já. Gerou um novo debate sobre a ética de tais experimentos. Os cientistas, né, injetaram células-tronco humanas, células que têm a capacidade de se desenvolver em muitos tecidos diferentes do corpo, em embriões de macacos. Pois bem, então o que acontece? Vamos pensar no mundo. Desde 2020 para cá, o que aconteceu no mundo de 2020 para cá? Aconteceu esse problema biológico. Esse problema biológico aconteceu no que? Resultou na quebra da economia, né? E a economia vai quebrar ainda mais. A economia mundial ela ainda não quebrou, mas a economia de alguns países está quebrando. Ou seja, prejudicou muitos pais de família, muitos empresários, muitas empresas fecharam, muitos restaurantes, certo? Ou seja, quarentena, lockdown até o tal, etc e tal. Aí, não sei se vocês lembram, mas um tempo atrás essas duas nações aqui, ó, que está sendo citada na matéria, Estados Unidos da América e China, eles estavam o quê? Eles estavam de birrinha um contra o outro um tempo atrás, soltando até acusações um contra o outro. Ah, não, o culpado disso é você. Ah, não, mas isso vem de você. Ah, não, não, mas vem de você. Entende? No contexto geopolítico, eu quero dizer assim. Então, quando se trata desse problema atual, né, os dois chegaram a trocar até acusações, né, pondo a culpa um no outro, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Pra gente lembrar, qual ano que aconteceu tudo isso? A partir de que ano? 2020, certo? 2020 pra cá aconteceu esse, entre aspas, novo normal, né, como estão chamando. O mundo mudou e realmente, se a gente olhar, né, ao nosso redor, muitas coisas mudaram, realmente, né, não é de se negar. E a gente vai ver mais coisas. Então, a gente vê aqui que essa pesquisa foi feita por uma equipe de pesquisadores dos Estados Unidos e China. Ou seja, os dois são, entre aspas, inimigos, porque estão soltando acusações um contra o outro. Mas, para fazer esse tipo de coisa aqui, ó, que é passado para nós como ciência, entre aspas, né, tá? Porque isso aqui é profanação, tá? Eles querem profanar, corromper o DNA humano como nos tempos de Noé, quando havia os néfilins na Terra e a corrupção genética era gigantesca. Ou seja, tá na cara, eles querem fazer a mesma coisa, só que eles passam para nós como algo científico. Então, nesse caso aqui, para conduzir esse experimento, eles são amiguinhos, percebe? Cientificamente, eles são amiguinhos. Vamos ver mais coisa. Bom, então aqui diz: os embriões em desenvolvimento foram estudados por até 20 dias.
outros chamados embriões de espécies mistas ou quimeras. Olha só, tá na matéria aqui, ó, quimeras foram produzidos no passado com células humanas implantadas em embriões de ovelhas e porcos. Ou seja, então aqui os caras já estão admitindo que isso aqui já foi feito no passado, percebe? A equipe de cientistas foi liderada, pelo professor Juan Carlos Ipizuzia Belmont, do Salk Institute, dos Estados Unidos, que em 2017, veja bem, eu vou fazer uma pergunta, quando que começou esse problema todo no mundo? 2020, certo? Isso aqui começou quando? 2017, 3 anos antes, ou seja, 3 anos depois disso aqui, veio o problema, todo esse problema aí, certo? Beleza. Então isso ajudou a fazer o primeiro híbrido humano-porco. Olha só, olha só. Vamos ver onde que os caras vão chegar. Aí diz aqui, ó, o trabalho pode abrir caminho para lidar com a grave escassez de órgãos transplantáveis, além de ajudar a entender mais sobre o desenvolvimento humano inicial, a progressão de doenças e o envelhecimento, disse ele. Claro, como sempre, eles vão passar isso como positivo, né? Tudo isso que eles fazem, que eles projetam, esses projetos bizarros, é sempre para o bem da humanidade. Não, pode confiar na ciência, porque a ciência está salvando vidas, a ciência salvará o mundo, e se você questiona, você é um negacionista, você é um terraplanista, você é um teórico da conspiração, você é um doido, lunático, etc e tal. Pois bem, beleza. Então a gente vê que a maioria das pessoas tem uma fé cega na ciência, certo? E a ciência, a gente sabe que quem está por trás da ciência, é justamente, exclusivamente quem rege o mundo. A Bíblia fala, o mundo jaz no maligno, certo? A gente sabe que o que vem da ciência não é bom, a maioria das coisas não é bom. Veja bem, eu não estou demonizando a ciência, falando que a ciência é algo ruim, etc e tal. A ciência em si é boa, mas usada em mãos erradas pode ser ruim. Eu já falei em outros vídeos aqui que a ciência feita sem moral, ela se desvia para o quê? Ela se desvia para a maldade, para a monstruosidade. Eu não estou falando que a ciência é uma coisa ruim, a ciência em si é boa, só que usada em mãos erradas, ela pode ser usada para fazer o mal, certo? Isso é fato. Por quê? Porque a ciência ela foi usada para o mal no passado, em muitos acontecimentos da história, muitos acontecimentos que mudaram de alguma forma o curso da história da humanidade. Percebe? Só que isso é omitido. E a gente sabe que quem está por trás da ciência dogmática, a gente sabe que tem alguém por cima que está conduzindo a ciência para uma determinada direção, certo? A gente sabe que quem está por trás são pessoas que têm a mente doentia, são pessoas que nos escravizam, certo? E essas pessoas que estão por trás, elas sabem de coisas que aconteceram no passado, porque elas têm acesso à história verdadeira e elas estão querendo repetir esse processo nos dias de hoje, certo? Veja bem, essas duas nações, Estados Unidos e China, tava uma de birrinha contra a outra, né? Estavam de birrinha, certo? Mas, pô, Lucas, por que cientificamente eles são amiguinhos? Por que eles estavam conduzindo pesquisa em 2017 e estão até hoje fazendo pesquisa para desenvolver híbridos com humano e porco, com célula de macaco? Por que, Lucas? É uma ótima pergunta. Por quê? Você já parou para pensar nisso? Por que ambas nações, ambos países são inimigos no contexto geopolítico, mas cientificamente são amiguinhos? Porque, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. A gente aprende que na Guerra Fria, a extinta União Soviética e os Estados Unidos da América eram inimigos na superfície, mas por trás dos panos, na questão científica, né? Cientificamente, na questão de espaço, eles eram amiguinhos. Por quê? Porque eles estavam estudando firmamento, eles estavam estudando, né, o firmamento da Terra, eles estavam estudando o campo magnético da Terra, eles estavam estudando coisas como inversão do campo magnético, o brilho do firmamento, né, o brilho da luz do firmamento, estudando coisas como a energia, né, o campo magnético que há dentro do ser humano, porque o corpo do ser humano é elétrico. Ou seja, no contexto científico eles se juntaram, eles sentaram juntos
para estudar essas coisas, eles eram amiguinhos, certo? Então essa matéria ela nos revela muitas coisas nas entrelinhas, só que a maioria das pessoas não percebe. Por quê? Porque as pessoas já estão, infelizmente, já estão tão fissuradas com essa questão de espaço, né? É tanta informação que as pessoas infelizmente não conseguem analisar esse tipo de coisa, percebe? Bom, então, como eu falei, a ciência em si ela não é algo ruim, ela é algo bom, só que em mãos erradas ela é uma ferramenta que pode ser usada para o mal e é isso que o pessoal está fazendo, usando para o mal. Por quê? Porque desde do momento que ela começa a partir de um fundamento que foge da lógica, ou seja, algo que não tem como controlar, percebe? Não é mais ciência, já é paganismo. Porque não sei se todo mundo aqui sabe, mas a ciência de hoje ela é um culto pagão. A ciência ela virou uma religião, ela virou um culto, certo? Então, quando ela começa a fazer esse tipo de coisa que não tem propósito nenhum, certo? Acerca da criação, porque pensa só, o Criador mandou o ser humano fazer isso, se misturar com o animal, se misturar com o porco, se misturar com o macaco. Primeiro que o porco é uma carne imunda, o porco é um animal em si imundo, certo? O macaco também tem uma carne impura, certo? O Criador proíbe que a gente coma a carne desses animais. Então vem a pergunta, será que o Criador quer isso? Será que o Criador mandou a gente fazer hibridismo? Obviamente que não. Por que eles estão com essa ideia? Porque eles sabem do passado da história. Eles sabem que quem passou isso para a humanidade foram cerca de 200 anjos caídos no passado em rebelião contra o Criador, que se juntaram, né, no cume do Monte Hermon e fizeram juramentos entre si, certo? Que se materializaram, certo? Como diz na Bíblia, em Gênesis 6, né, na Torá, como diz o livro de Enoque, vieram, se misturaram com as mulheres, filhas de Caim, geraram quem? Os seres híbridos, os néfilins. A barriga delas cresciam rapidamente, eles nasciam e elas morriam no parto, certo? Eram os néfilins, os gigantes, certo? E não foi só no DNA humano, na genética humana que eles mexeram, não. Na genética dos animais também. Quimera, tanto que falou aqui na matéria sobre a quimera. Ou seja, eles sabem esses caras. Quem está por trás da ciência sabe dessas coisas. Ou seja, eles faziam quimera. É por isso que a gente tem a mitologia grega. Aquele metade homem, por exemplo, Minotauro. Metade homem, metade touro, né? Ou seja, tem a Medusa, que é uma mulher com cabeça de serpente. Aí tem outras figuras que é um humano com cabeça de cachorro, certo? Aí tem aquela esfinge. Ou seja, você tem vários seres assim, metade humano, metade animais. Por que a mitologia grega, por que outras religiões, outros tipos de mitologia ao redor do mundo tem essa crença? Porque isso realmente existiu, certo? Foram seres que existiam na era pré-diluviana, na época desses néfilins, desses gigantes. Eram seres híbridos, certo? Eram animais que tinham o DNA modificado, certo? Eles eram geneticamente modificados e eles acabavam gerando toda essa profanação, certo? E isso parece que está voltando a acontecer nos dias de hoje, pois, como diz a Bíblia, não há nada de novo debaixo do sol. E aí, vem pessoas que dizem assim: ai, confie na ciência, porque a ciência nos salvará. Nos salvará a ciência. Ah, é? Desculpa. O único que salvará a humanidade, para mim, quem mudará a humanidade não vai ser cientista, não vai ser político, não vai ser ser humano nenhum. O único que pode salvar a humanidade e mudar o mundo, para mim, será o Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach. Eu prefiro depositar minha fé nisso e a minha esperança nisso, porque para mim o ser humano, tipo assim, já era, esse mundo aqui já era, o mundo jaz do maligno. Infelizmente a humanidade está perdida e só o Messias pode mudar isso, certo? Quando ele vier para estabelecer o reino milenar de paz. O Messias que voltará e destruirá o iníquo, né? Com a espada da sua boca. Ele que vai acabar com toda essa profanação, com toda essa podridão aí no mundo. E claro, também a ira do Criador, né? Que será a inversão do campo magnético. E, bom, acho que é isso. Espero que tenha ficado bem claro para todo mundo. Tudo isso é profanação. O que aconteceu no passado pode acontecer novamente. E é bom a gente ficar esperto.
Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.